Hoje nós vamos deixar claro para vocês o que é a renda fixa e como você extrai o melhor dela, com um guia bem básico explicando como funciona, um pouquinho de como cada renda fixa é, o que é a diferença entre elas e talvez até algumas indicações, porque hoje a gente tem um especialista. E quando a gente chama alguém é porque o cara é bom mesmo. Estamos aqui com o Silvano tem já um canal de finanças, ele também fala para cristãos e a gente só traz gente boa. E aí, Silvano, apresenta aí pra galera quem é você, qual que é o seu projeto, fala um pouquinho ali sobre o seu Instagram, seus planos. Fala pessoal, beleza? Bom, sou o Silvano, tenho um canal no Instagram falando de finanças, um prazer falar sobre esse assunto, um assunto que não é muito debatido entre o meio cristão. Esse foi um projeto que nasceu no meu coração, no coração da minha esposa, ali no meio de 2020, onde muita gente quis cozinhar, quis fazer um monte de coisa, aprender novos hobbies, e eu fui pro Instagram falar de finanças, tentando aí mover um pouco, porque, como eu falei, é um assunto que não é conversado muito nas igrejas. E tenho falado sobre investimentos, como a gente pode ser mais prudente, ser mais proativo no reino de Deus por meio das finanças. E o Silvano é gestor, então, cara, vocês estão acostumados a escutar dois orelhas secas falando aqui, mas o Silvano é gestor, então ele tem um conhecimento aprofundado. E pra gente começar aí, Silvano, queria que você explicasse pra galera como que funciona a renda fixa, o que é a renda fixa. Às vezes a gente pode estar falando aqui com pessoas que nem sabem o que é isso, sim. E aí, assim, pode explicar basicamente como funciona a renda fixa pra gente. Beleza. Primeira coisa, as pessoas acreditam que a renda fixa é que você vai ganhar uma remuneração ali, uma rentabilidade já determinada. Muitas vezes, quando a pessoa associa a renda fixa, ela lembra mais como funciona um investimento pré-fixado. Vou ganhar 10%, vou ganhar 15%, mas o melhor conceito sobre renda fixa é que você vai ganhar uma taxa de remuneração pré-determinada. Ela pode ser perfeitamente conhecida como um pré-fixado, como eu falei, 10%, 15% ao ano, ou ela vai ser em função de alguma coisa. Por exemplo, vai ser um percentual do CDI, que é uma taxa aí referencial para os bancos, que eles emprestam dinheiro entre si. Pode ser 100% da Selic, pode ser a inflação mais uma taxa. Então você conhece qual é a taxa de remuneração, mas você não sabe necessariamente quanto você vai ganhar, mas você tem ali escrito qual vai ser a taxa pré-determinada ali de remuneração. Muito bom, tá sempre indexado a algum indicador, né? Exatamente. Então assim, a gente fala renda fixa, as pessoas acreditam, como eu falei, vou ganhar R$1.000 todo mês, vou ganhar R$150 todo mês. Não, você vai ganhar em função de um parâmetro. Diferente, por exemplo, de uma renda variável, por exemplo, ações ou fundos imobiliários, que ele pode render 10%, menos 2%, 15%, 30%. Você não tem uma coisa conexa, não tem uma indexação. A renda fixa tem. Mas o preço do mercado mesmo, né? Isso. E quando a gente está falando de renda fixa, vocês sabem que é aquela sopa de letrinhas garantida. Então a gente está falando de CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, então tem de tudo. Mas aí o Silvano vai explicar um pouquinho para vocês a diferença de um CDB para um LCI, o que é uma debenture. Debenture, né? A palavra, nossa, debenture. Então, Silvano, manda bala aí. Bom, a gente tem diversos títulos de renda fixa no mercado. Eu começo até pela mais conhecida, né? Pelo mais conhecido, que não é um título perfeitamente, mas é a própria poupança, a caderneta de poupança, que você deposita um dinheiro e você tem uma remuneração ali acordada. Não é um ativo que tem vencimento, você só simplesmente deposita e ele vai remunerando lá. Só deixa lá o dinheiro para o banco ganhando. Exatamente. O banco vai ganhando e você vai perdendo. E você vai perdendo. Funciona assim que funciona a poupança, entendeu? E aí, os mais conhecidos, nós temos os títulos do programa do Tesouro Direto, que são títulos públicos, né, federais. Então, o governo federal, para financiar as suas atividades, cobrir os seus gastos orçamentários e fazer investimentos que a gente precisa no nosso país sobre infraestrutura e um tanto de coisas, o governo precisa de dinheiro. Então ele emite títulos de dívida para que a gente funcione como um empréstimo. Para ficar bem sedimentado, a renda fixa nada mais é do que um empréstimo. Você coloca um dinheiro para alguém, né? Você empresta o dinheiro para alguém e essa pessoa vai
te remunerar ali, vai te devolver com juros. Exatamente. Então, quando você faz isso com o governo federal, você coloca lá, investe, por exemplo, num Tesouro Selic, que é um dos títulos, ou um Tesouro IPCA, um Tesouro pré-fixado. Esses são 3 tipos de títulos diferentes dentro do programa do Tesouro Direto, que pelo próprio nome a gente já vê como é que eles funcionam. O Tesouro Selic, ele vai render o que a Selic rende. Próximo disso, bem próximo disso. O Tesouro IPCA, você vai receber essa remuneração, o IPCA mais uma taxa. Mais 5% ao ano, IPCA mais 5, IPCA mais 6, por aí. E você tem os tesouros pré-fixados, que você vai ganhar uma remuneração pré-determinada já lá, 10%, 12%. E aí você tem os conhecidos CDBs. Agora a gente vai falar de títulos bancários aqui. Você está emprestando dinheiro para o banco, por exemplo, um CDB. O banco precisa de dinheiro ali para emprestar, para fazer suas atividades, né? Banco nada mais é do que um intermediador. Exatamente. Então ele pega dinheiro dos poupadores, espero que seja você, e ele transfere para as pessoas que necessitam de dinheiro. Então ele pega o dinheiro do Danilo, pega o dinheiro do Silvano, vai lá e empresta para alguém. Né? Então ele vai lá, te paga uma remuneração e ele cobra uma remuneração muito maior para quem ele está emprestando. Com certeza. Esse é um CDB. A LCI está ligada ao mercado imobiliário. Então funciona da mesma forma, é um empréstimo, mas o quanto que o banco pode captar de LCI é o quanto ele tem aí de carteira de crédito imobiliários. Assim como as LCAs também, que é do agronegócio. São títulos muito semelhantes, esses CDBs, LCI e LCAs. A diferença é que LCI e LCA são isentos de imposto de renda. Isso é muito bom. Tá? Muito bom. E aí, num degrau assim, um pouco mais arriscado, aí nós temos, por exemplo, o debênture. Em vez de você estar emprestando dinheiro para um banco, agora você vai emprestar um dinheiro para uma empresa. Só empresas não financeiras podem emitir debênture. Então, por exemplo, uma Vale, que ela quer financiar uma expansão do seu negócio, ela, em vez de emitir novas ações, ela capta dinheiro no mercado, via mercado de capitais, emitindo uma debênture, a gente vai lá, coloca o dinheiro, recebe uma remuneração, tá? E isso daí é a debênture. A debênture, ela não tem uma garantia que os outros títulos que eu falei aqui têm, que é pelo Fundo Garantidor de Crédito, tá? Não tem essa garantia. E a debênture, quando ela é emitida, ela pode ter lá na sua cláusula algumas garantias. Ela dá como garantia uns depósitos ou um imóvel, só que a execução disso nem sempre é fácil. Então, se a empresa emissora, né, a devedora, não cumprir com essas obrigações, para você reaver o seu dinheiro, vai demorar. Não é uma tarefa das mais simples. E isso acontece para debênture, e aí tem outros títulos que são um pouquinho mais complexos, que são os CRIs e os CRAs. Exatamente. Tá? Então, você investidor que não domina muito bem esse assunto, se afaste da debênture, do CRI e do CRA. Fique, tá, nesses que eu falei anteriormente, CDB, LCI, LCA, que são títulos que têm uma garantia e que podem de mais fácil compreensão. Exatamente. E aí dá para até traçar uma escadinha assim de segurança, né? Sim. Se você está começando agora, vamos começar pelo mais seguro. Então, o Tesouro Direto, ele é o mais seguro. A gente está falando de um país. Para você quebrar um país é um pouco complicado, né? E os próximos seriam CDBs, LCIs e LCAs. Então a gente tem alguns bancos grandes no Brasil e eles fazem parte da nossa economia. Para quebrar eles também, falando aí de Itaú, Caixa, Banco do Brasil, é complicado. E aí a gente partiria para o próximo, que seriam as debêntures. Temos de empresas grandes, mas também pode ter debênture de empresa menor, que é mais arriscado, CRI, CRA, então essa é a escadinha. Tesouro Direto, LCI, CDB, debênture, CRI e CRA. E quando o Silvano estava falando aqui, eu lembrei a primeira aula sobre sistema financeiro que eu assisti, aí o professor falava: pega dinheiro com superavitários, empresta para os deficitários e spread. E eu falava: meu irmão, eu tinha 17 anos, né? Então caramba, que é isso? E quando o Silvano estava explicando aqui, tô entendendo agora, tô sabendo disso daí. Então, o cara é bom. Faz sentido, fecha sentido. A ideia. O mercado financeiro nada mais é do que isso. É você unindo pessoas que têm desejos em comum. São pessoas que têm dinheiro, emprestando dinheiro para pessoas que estão carecendo. Então, sejam bancos, sejam empresas ou o próprio governo. Então, o governo, ele recebe dinheiro dos nossos impostos, mas nem sempre isso cabe no orçamento, né? Então ele precisa de mais
caixa para fazer aquilo que ele precisa. Exatamente. Né? Então, às vezes, mas o governo está sendo superavitário, mas é porque ele está pensando isso a longo prazo, ele tem outros projetos que ele precisa antecipar. Né? O desembolso do governo muitas vezes é maior agora para poder colher mais na frente, assim como empresas e bancos. Exatamente. E o Silvano comentou aqui mais uma sopa de letrinhas que a gente acabou não descrevendo tanto, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas é proposital. Né? Só pra já ficar a deixa, né? Então, dá uma explicadinha aí pra galera o que é o FGC, como que ele te ajuda, como que ele pode te proteger. Se eu ficar falando toda hora aqui tudo, a pessoa não chega no final, a gente tem que guardar um segredinho. Bom, o FGC nada mais é do que um fundo garantidor de crédito. Em essência, é um seguro. Então, assim, um banco, ele está querendo captar dinheiro, como a gente falou, né, para oferecer para outra pessoa que está necessitando. Então, ele vai lá e emite esse CDB para a pessoa que é a poupadora. Só que o banco, ele tem um certo risco de ele não te pagar. Você tem bancos com uma saúde financeira incrível, muito bem, são bancos sólidos, mas nós temos bancos mais arriscados. Então, uma associação de bancos foi realizada e eles criaram essa organização, o Fundo Garantidor de Crédito. Isso não existe apenas no Brasil, existe, por exemplo, nos Estados Unidos também, para que bancos organizados, na hora que eles emitem esses CDBs, LCI, LCAs, eles colocam um dinheirinho num cofrinho, vamos dizer assim, tá? Nesse fundo garantidor de crédito. Para que, eventualmente, se um banco tiver uma intervenção pelo Banco Central ou de uma forma mais simples, aqui, o banco foi à falência, você perdeu o seu dinheiro? Não necessariamente. Então, o fundo garantidor de crédito, ele te garante por CPF até 250 mil. Então, se você tinha um CDB ali de 200 mil reais num determinado banco que veio à falência ou sofreu intervenção do Banco Central, ele estará protegido. Então, o Fundo Garantidor de Crédito vai ser o responsável por verificar que o banco faliu e tal, verificar quem era o poupador, né, o detentor daquele CDB, e ele vai lá assim, o Silvano é detentor disso, então eu vou transferir 200 mil reais para ele. Não é imediato, né? Um dia o banco quebrou, no outro dia você recebe, não é assim, tem um trâmite para isso, mas hoje está em torno aí de 10 a 15 dias. Agora, não é porque você tem esse seguro que você vai deixar de fazer a sua análise. Não é porque você tem um seguro de carro que você vai querer sair dando cavalo de pau, fazendo racha. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma análise cuidadosa na hora de você emprestar o dinheiro. Você não empresta dinheiro para qualquer um, você empresta para bons pagadores. Exatamente. E quando a gente está falando assim de tesouro direto, a pessoa pensa, nossa, o que é isso, né? Como que eu invisto nisso? Como é que eu faço para colocar o dinheiro lá? E aí a gente tem algumas opções, né? Mas a que a gente mais indica aqui no Mordomia Financeira são as corretoras. Nas corretoras é muito fácil você investir no Tesouro Direto. E todas elas, obrigatoriamente, têm que ter esse investimento lá. Então, é bem simples. A gente já falou aqui em outros momentos como abrir conta, algo do tipo. Então, você pode pegar outros vídeos aí que você vai conseguir acompanhar bem. Então, para finalizar, vamos falar um pouquinho do cenário atual, né? A gente está já com uma Selic bem alta, 13, pedrada, então ela já está bem esticada e a inflação começou a apresentar uma leve arrefecida, então parece que ela vai começar a descer. E o que você indicaria aí para a galera nesse momento? E já deixa aí a sua dica principal, assim, se você está falando de renda fixa, faz isso. E a dica que eu te deixo é, fala para a galera tirar o dinheiro da poupança. Dinheiro de poupança, eu falo que ele é nem investido, ele é depositado, e mal depositado. Se as pessoas soubessem o quanto elas estão perdendo de dinheiro investindo em poupança, eu tenho certeza que elas teriam uma vida muito mais tranquila e podendo pagar até, em vez de um picolé, comprar um gelato, entendeu? Magnum, né? Um bate de latte. Exatamente. Então, assim, o cenário, a gente vê de fato uma Selic já bem alta, né? Hoje nós estamos aí numa Selic de 13,75, a gente já vê inflação já realmente caindo, então é esperado, é sempre importante a gente deixar isso muito claro, que quando a gente trata de investimentos, a gente sempre olha expectativas, a gente nunca tem certeza de nada. A única certeza que a gente tem é que é incerto, tá? Então, assim, a gente tem a expectativa de que a taxa de juros vai diminuir daqui para frente. Por quê? Porque a taxa de juros é um mecanismo de você controlar a inflação. Então, se a inflação está alta, você aumenta a taxa de juros para desestimular o consumo e estimular a poupança. As pessoas vão deixar de consumir para poupar mais e isso dá uma diminuída
aí na inflação. Então, como a gente já está vendo sinais aí de queda da inflação, a gente acredita que a taxa de juros vai ceder ao longo dos anos, né, nos próximos anos. Isso é bom, a partir disso, o que a gente pode fazer? Eu vejo algumas formas. Primeira coisa, sempre é importante você ter uma alocação estrutural, e quando eu falo alocação estrutural é você ter um investimento permanente em Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele é importante porque ele é um título de baixa variação, que a gente chama de volatilidade. Então ele serve, por exemplo, uma reserva de emergência ou reserva de oportunidade, para que você, em algum momento, você compre um carro, compre uma moto ou faça uma viagem. Né? Agora, em queda de taxa de juros, a gente tem alguns títulos que ganham bastante com isso, que são os pré-fixados e, por exemplo, o Tesouro IPCA. Por quê? No programa do Tesouro Direto, a gente vê taxa de juros, quando elas caem, a gente tem um funcionamento inverso com o preço. Então, se a taxa cai, o preço sobe. É assim que funciona a mecânica. Então, como a gente espera que essas taxas caiam, então a gente espera que esses títulos rendam no curto prazo de forma importante. Eu fiz um exercício há pouco tempo, isso tem coisa de poucos meses atrás, o Tesouro IPCA 2045 teve uma rentabilidade de 33% em 2 meses. Você pensa isso numa renda fixa? Sim, é isso. O nome disso é um pouco mais técnico, é chamado de marcação a mercado, mas para investidores que tenham mais conhecimento de renda fixa, esse é o momento que é onde os grandes investidores realmente aproveitam para ganhar boas rentabilidades. Eu falo para a pessoa, antes de pisar nesse terreno, saber o que ela está lidando. Começa com o Tesouro Selic. Né? Então, se a taxa subir, você ganha. Se a taxa cair, você não perde, você ganha menos. Agora, com outros títulos, você pode ter aí momentos de rentabilidade negativa. Então, sim, a renda fixa pode ter rendimento negativo em algum momento. Então é isso, galera. Esperamos que vocês tenham aprendido muito sobre renda fixa. O Silvano é um especialista que deu aula pra gente. Até a gente aqui que está sentado já fica aprendendo, tô querendo até anotar aqui. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!